Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e da TV Justiça. Meu nome é André Barros, sou professor de Direito Civil e hoje iremos tratar aqui no nosso programa de um assunto interessantíssimo para você que está prestando exame de ordem ou que está prestando concurso público. Iremos falar sobre o bem de família. Você que sempre acompanha a programação aqui da TV Justiça já sabe que o nosso programa ele é sempre dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, iremos expor sucintamente o tema de hoje, que é bem de família, suas características, seus conceitos, espécies e os principais aspectos. No segundo bloco, pergunte ao professor, responderemos as 5 perguntas que foram enviadas pelos nossos telespectadores. E, por fim, no terceiro e último bloco, X da questão, iremos analisar 2 questões exigidas em exames de ordem anteriores. O programa de hoje está imperdível. Vamos então ao tema do dia? Bem de família. Esse é o nosso tema de hoje. Você se lembra o que é o bem de família? Quais são as espécies de bem de família existentes? O que abrange a proteção do bem de família? E quem são as pessoas que têm direito a essa proteção? Todas essas perguntas nós iremos responder no nosso programa de hoje. E vamos começar definindo já o que é o bem de família. O que significa essa expressão? Bem de família nada mais é o termo que se utiliza para designar a proteção conferida pelo ordenamento jurídico a um mínimo de patrimônio que o ser humano tenha. Olha só que interessante. Quando uma pessoa está devendo, tem obrigações a serem cumpridas e não cumpre as suas obrigações, não tem o pagamento de suas dívidas, resta aos seus credores executar o patrimônio daquele devedor. Ou seja, caso uma pessoa não cumpra suas obrigações, o credor irá o quê? Irá cobrar o adimplemento dessa obrigação ou a reparação pelos danos causados pelo adimplemento em cima do patrimônio do devedor. A princípio, todo bem que compõe o patrimônio de uma pessoa, ele pode ser objeto dessa expropriação no procedimento de execução. Só que o legislador foi percebendo com o passar do tempo que deveriam ser protegidos pelo ordenamento jurídico pelo menos o mínimo de patrimônio ao ser humano. Luiz Edson Fachin, importante jurista brasileiro do Paraná, chega a defender em tese a teoria do Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, uma teoria pela qual todo ser humano, na proteção da sua dignidade humana, ele deveria ter pelo menos a proteção de um mínimo existencial. Brilhante da tese, o aspecto mais brilhante da tese do professor Luiz Edson Fachin, sem dúvida alguma, é enxergar que a proteção da dignidade da pessoa humana não abrange apenas os direitos da personalidade, mas também verificar que a dignidade da pessoa humana é uma cláusula geral constitucional suficiente e apta também para proteger uma parte do patrimônio de todo ser humano. No início da proteção, a teoria sobre a proteção de um patrimônio mínimo do ser humano, a proteção do bem de família, ela teve origem nos Estados Unidos, com o Exemption Act, mas aqui no Brasil ela também foi muito desenvolvida e já existia até previsão legal desde o Código Civil de 16. Mas foi somente após, com a Lei 8.009 de 90, conhecida como Lei Sarney, que efetivamente a proteção ela foi aplicada e deferida em grande escala em nosso país. A proteção do bem de família legal, também conhecido como bem de família involuntário. O que essa Lei 8.009 de 90 protege? Protege todo o imóvel utilizado pela família para fins de moradia. Olha só que interessante. No começo, quem tinha direito à proteção? O próprio nome já designava, bem de família. O titular da proteção era a família. Só que nós temos que nos lembrar que em 1990, o conceito de família ele só tinha 3 possibilidades, de acordo com o que a doutrina interpretava da Constituição Federal de 88. A família ela poderia ser formada de 3 formas. Tínhamos a família formal, aquela formada pelo casamento, tínhamos a família informal, aquela formada pela união estável, e tínhamos também o quê? A família monoparental, aquela formada por um dos pais e seus descendentes. Essa era a visão que existia do quê? A visão que existia de família. Somente 3 espécies de família poderiam ser protegidas.
Com o tempo, tanto a doutrina e a jurisprudência foram evoluindo, no sentido de que outras formas de família fossem aceitas para fins de proteção. E hoje em dia, falar sobre formas de família é um assunto extremamente complexo. Por quê? Porque a família brasileira é formada pelo afeto. E hoje em dia entende-se, né, como possível a composição de diversas formas de família, cada qual com o seu núcleo. Fala-se hoje em dia em família eudemonística, família pluriparental, família mosaico, tem diversas expressões, homoafetiva, tem diversas expressões utilizadas pelos autores hoje em dia. Aos poucos, os tribunais começaram a dar decisões abrangendo, né, um pouco mais o sentido de família, alargando o conceito do que seria família, passando daquelas 3 modalidades de família: informal, formal e a família monoparental. Aos poucos, a doutrina foi evoluindo, aumentando o conceito de família, até que, finalmente, o Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer o quê? Que o titular da proteção do bem de família poderia ser até mesmo uma pessoa solteira. Uma muito famosa decisão, né? Uma decisão que é reproduzida em praticamente todas as obras, todos os artigos a respeito do bem de família. Os ministros do STJ foram lá e decidiram no sentido de que até mesmo quem vive sozinho, quem é solteiro, viúvo, divorciado, não importa, ele tem direito a essa proteção. Interessante mencionar que no voto vencedor, o relator chega a mencionar, não é mesmo? Que, ora, se protegemos até mesmo quem tem uma família do seu lado, para no momento que perde o bem, ser protegido e ser confortado, imagine da pessoa que é sozinha, do solteiro, que sofre do maior dos males, que é a solidão. Nós vamos deixar desamparado? Ele não tem ninguém para apoiá-lo. Então, não, vamos proteger também. Essa mudança de posicionamento, ela ganhou muita força também em razão da mudança promovida na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 26 de 2000, que inseriu dentro dos direitos sociais, no artigo 6º, o direito à moradia. A partir daí, o que vários autores começaram a defender, e isso já era defendido por vários outros também no passado, só que a doutrina em peso começou a se posicionar nesse sentido, que a proteção ao bem de família, na verdade, não é uma proteção da família. Olha só que aspecto interessante. Você que está prestando exame de ordem, concurso público, tem que se ater muito a esse ponto. Quando nós falamos em proteção do bem de família hoje em dia, o titular da proteção é quem? Resposta de prova: o ser humano. Antigamente era a família, nas suas múltiplas faces. Hoje em dia, o titular da proteção, você pode gabaritar isso com absoluta tranquilidade, é quem? É o ser humano. Seja ele solteiro, casado, divorciado, viúvo, vivo no estável, amigado, não importa a relação jurídica que ele vive, ele tem direito à proteção. Por quê? Porque o fundamento da proteção do bem de família é a dignidade da pessoa humana, essa famosa, talvez o maior princípio, a maior cláusula geral presente dentro da nossa Constituição Federal de 88. Ok? Professor, então, titular da proteção, ponto visto. Hoje em dia, é todo ser humano. E qual é o objeto da proteção? Sobre que parte do patrimônio da pessoa recai a proteção do bem de família? É sobre todo o patrimônio? Não. De acordo com a Lei 8.009 de 90, a proteção incide, via de regra, sobre o imóvel utilizado pela família para a sua moradia. Professor, mas espera aí, ó. E se a família tiver mais de um imóvel utilizado para moradia? Por exemplo, tem mais de um domicílio, né? Tem mais de uma residência. Qual que deve ser considerado? Deve ser considerado o imóvel de menor valor. Artigo 5º, parágrafo da lei, coloca que se tiver mais de um imóvel, deve ser considerado o imóvel de menor valor para fins de proteção. André, mas espera aí, ó. Então, por exemplo, eu tenho a casa onde eu moro, professor. É somente a casa onde eu moro que está protegida? E os bens que guarnecem a residência? A própria Lei 8.090 é expressa no sentido de que a proteção abrange não somente o imóvel, a estrutura, a casa ou o apartamento, mas também os móveis que guarnecem a residência. Isso significa o quê? Observe os móveis que você tem dentro da tua casa. Chegue, né? Verifique aí ao lado da sua sala, está assistindo o programa aí na sua sala, no seu quarto, verifique. Você vai ver armários aí do seu lado, você vai ver a televisão, você vai ver a sua geladeira, vai ver o seu fogão. Esses bens são protegidos? Resposta sim. Os bens que são considerados essenciais aos seres humanos, as